Glória a Deus. Estou passando aqui para estar deixando a mensagem aqui no canal nesta noite, nesta oportunidade. Que Deus continue vos abençoando, cada um que tem acompanhado, vos salve com a paz do Senhor, cada um que está aqui, seja cristão, seja descrente, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosamente. Aqui o nosso compromisso, o nosso dever é levar esta palavra, a palavra do Senhor, Deus de Israel, do Senhor Jesus Cristo, ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosamente. Continue inscrevendo neste canal, deixe o seu like, compartilhe, para que o máximo de vidas venha a ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. Quero deixar uma mensagem que você encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33, 34 e o versículo de número 35 e por último o versículo de número 38. Diz assim: vamos falar a respeito da crucificação de Cristo. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também soldados escarneceram dele, chegando a ele e apresentando-lhe vinagre. Versículo de número 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. Glória a Deus. Aqui uma mensagem que nós iremos meditar nesta noite, onde Lucas vai narrar o momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando chegaram no lugar chamado a Caveira, onde Cristo foi crucificado há 2000 anos atrás, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os soldados, os romanos, a Bíblia diz que eles levaram a Cristo até a este lugar chamado Caveira. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que também crucificaram juntamente com Cristo dois malfeitores, um por nome de Gestas e outro por nome de Dimas. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles zombavam de Cristo, dizendo: livra-te a ti mesmo, se és o escolhido, se é o Filho de Deus, se é o Salvador do mundo. Porém, Jesus ele veio com o propósito de salvar a humanidade. E para que isso acontecesse, a Bíblia diz que ele, sendo Deus, ele se fez carne, se fez em forma de homem, tornando-se em natureza humana e reconhecido em figura humana. A Bíblia diz que ele colocou na sua postura de servo, como o profeta Isaías havia profetizado a respeito dele. E também vai se cumprir quando eles pegaram e rasgaram as suas vestes e lançaram sorte sobre ela. A Bíblia diz que Isaías também havia dito a respeito disso no capítulo de número 53, e lançaram sorte sobre as suas vestes. Ou seja, tudo havia profetizado os profetas acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus ele foi humilhado, zombado, escarnecido pelos soldados romanos. Mais importante quando nós meditamos na palavra de Deus, é o propósito de Deus através do sofrimento, da humilhação. É porque nós que merecíamos passar pela humilhação que Cristo passou, nós que era sujeito a ser morto, a ser humilhado. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus ele tinha um propósito acerca de Cristo, porque nós
morrendo, sendo humilhado como Cristo foi, nós não tinha autoridade para salvar a nós mesmos e para salvar a humanidade, porque todos nós estávamos todos desviados da presença de Deus, estávamos todos longe, estávamos todos condenados à ira de Deus. Por isso que Jesus ele veio para mudar o rumo da humanidade, para dar oportunidade daqueles que nele creem e acreditar na sua morte, na sua ressurreição, no seu propósito, a salvação. Mas os soldados romanos, eles não tinham este compreendimento, entendimento. A Bíblia diz que eles escarneciam de Cristo, dando vinagre para o mesmo beber, se fazendo de água. Ou seja, eles estavam escarnecendo, zombando de Cristo. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no capítulo de número 23, versículo de número 37, eles dizem, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A Bíblia diz que eles colocaram em cima na cruz escrito, dizendo em letras hebraicas, em letras romanas, em letras gregas, este é o rei dos judeus. Ou seja, eles falaram e afirmaram que Jesus era o rei dos judeus. Ainda que Jesus ele não afirmou que ele era, mas eles todos estavam afirmando. Porque o propósito de Cristo, mesmo ele sendo Deus, ele veio honrar ao Pai. O Filho, ele veio honrar ao Deus Pai. Mas eles mesmos, com as suas bocas, com os seus lábios, eles direcionavam realmente quem Jesus era. Quando Jesus está juntamente com Pilatos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Pilatos vai fazer uma pergunta para Jesus, dizendo, tu és o rei dos judeus? E Jesus vai dizer, tu dissestes que eu sou. Ou seja, eles mesmos atestaram quem era Cristo. A Bíblia diz que colocaram uma coroa de espinho despida sobre a sua cabeça, a ponto de cravar o seu crânio, fazer ele perder bastante sangue, já não bastasse os açoites que eles chicotearam a Cristo, 40 açoites. A Bíblia Sagrada vai dizer que todos que desobedecessem segundo as ordens dos judeus e da lei, era açoitado 40 vezes. Ou seja, Jesus ele cumpriu a lei, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, versículo 1 e 2, no capítulo de número 4, versículo de número 18 de Lucas e de Mateus, capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que quando Jesus ele leu o livro da lei, até o versículo 19 do capítulo 4, ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então ele começa a dizer, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, aí quando Jesus ele termina, ele vai dizer, isto se cumpriu hoje, porém eles não creram em Cristo, mesmo que as profecias estavam se cumprindo diante dos seus olhos e as suas vistas, eles não creram em Cristo. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não recebeu. Deu para todos aqueles quanto receber o direito, a oportunidade de ser filhos, o privilégio de ser filhos de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles colocaram em cima da cruz, dizendo, este é o rei dos judeus. E de fato, e é bem verdade que eles atestaram com certeza, porque Jesus verdadeiramente é o rei dos judeus. É o rei de Israel, é o rei do mundo, é o rei de toda a terra e o criador de toda a terra. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que levantaram juntamente com Cristo dois salteadores, um por nome de Gestas e outro por nome de Dimas, um à direita e um à esquerda do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o que estava à direita vai dizer, um por nome de Gestas, vai dizer, se tu és o Filho de Deus, desça-te daí, salva-te e a nós mesmos.
Mas Jesus ele não poderia descer da cruz, porque o propósito de Cristo foi verdadeiramente salvar aqueles ladrões que estavam crucificados juntamente com ele. Mas como eles não entendiam, como a nação de Israel, como soldados romanos não entendiam, não compreendiam o que de fato ele estava fazendo, ele já estava salvando tanto aqueles que estavam questionando a oportunidade de ser salvo, tanto aquele que estava zombando à sua direita, à sua esquerda. Ou seja, quando ele vai dizer, desça e salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que enquanto esse questionava a respeito de Cristo, sem saber o que Jesus estava fazendo, Jesus estava dando a oportunidade naquele momento para ele ser salvo, se ele reconhecesse de fato quem ele era. Mas enquanto ele não reconheceu, enquanto muitos não reconhecem quem Cristo é, na verdade, de fato, a Bíblia diz que Dimas vai reconhecer dizendo, nós estamos aqui porque somos merecedores, porque tudo que nós praticamos, nós estamos colhendo, mas este nem o mal fez. Então ele vai olhar para Jesus, Dimas, e vai dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele reconheceu, ou seja, ele foi salvo na última hora. Na última hora tem muitos que não estão reconhecendo a Cristo como seu Salvador. Na última hora, muitos estão descendo à sepultura, indo direto para o inferno, para o Hades, para o mundo dos mortos, para o lugar de sofrimento. Na última hora, muitos não têm tomado a decisão certa, têm colocado as suas mãos aonde não é para colocar, têm colocado os seus pés aonde não é para colocar, têm falado aquilo que não é devido para falar, mas na última hora, ele também dá oportunidade, como ladrão da cruz, por nome de Dimas, reconheceu, ele está dando oportunidade de você ser liberto, ele está dando oportunidade, talvez pode ser a última oportunidade, porque a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 14 de Tiago, que a vida do homem é comparada a um vapor que aparece e logo desaparece. De todos os seres humanos, homem, mulher, de todo o sexo feminino e masculino, é comparado a um vapor que aparece e logo desaparece, ou aparece e logo desvanece. Assim é a vossa vida, Tiago vai dizer. Ou seja, estamos aqui, como um vapor aparece, um vapor bastante quente, um vento, e logo ele desaparece. Assim também a nossa vida. Estamos aqui, mas amanhã nós não podemos estar, ou seja, no dia de amanhã nós podemos ter cessado à noite, quando fechamos os nossos olhos. Tudo vai depender do propósito de Deus sobre as nossas vidas, mas podemos partir dessa vida sem nós estarmos esperando, conforme a vontade de Deus sobre as nossas vidas é o que permanece. A Bíblia diz que Dimas reconheceu. Enquanto os judeus não reconheceram, enquanto a Bíblia Sagrada vai nos dizer, o povo de Israel que ele veio para salvar, eles não reconheceu. A Bíblia Sagrada vai nos dizer em Lucas 19:10 que ele veio buscar e salvar quem estava perdido. O ladrão da cruz, por nome de Gesta, não reconheceu, ele pereceu e não teve a salvação. Mas Dimas estava perdido, mas no último minuto, na última hora, no último dia, no último respirar, ele reconheceu, como Zaqueu reconheceu, que ele veio para salvar os que havia perdido. Ele estava perdido, mas Cristo, ainda mesmo nos seus últimos suspiros, deu oportunidade para aquele ladrão se arrepender da cruz. Ele também dá oportunidade para você se arrepender. Ele também dá oportunidade para a sua casa se arrepender. Ele também dá oportunidade para o preso, para aquele que está no adultério, no furto, no crime, no prostíbulo, naquele que deixaram as coisas do mundo sufocarem as suas vidas, não tem mais para onde ir, está em um beco sem saída, está sem expectativa, sem esperança, mas Cristo está trazendo esperança, está trazendo vida, está trazendo libertação, está trazendo refúgio bem presente hoje para a sua vida. Aleluias! E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Jesus ele entrega ao Pai o Espírito, ele vai salvar antes que aconteça este ladrão da cruz por nome de Dimas. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai dizer, hoje mesmo estará no paraíso. E após acontecer isso, Jesus vai entregar ao Pai o Espírito. E a Bíblia diz que o sol,
escureceu naquele dia. Houve trevas sobre a face da terra. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o véu, ele se rasgou de alto a baixo. O véu que impedia, que separava, agora não separa mais. Nós temos a liberdade de entrar na presença de Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Apocalipse 1:5, Jesus é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Por isso que no livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo 28, Jesus diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão de muitos pecados. A Bíblia Sagrada vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, através do sangue de Cristo, do Senhor Jesus, Deus fez um novo e um vivo caminho. Então, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma aliança eterna com Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que então Jesus entrega o seu Espírito, o véu se rasga de alto a baixo. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que houve trevas sobre a face da terra. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, no capítulo de número 23, versículo de número 47, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e dizendo: na verdade, este homem era justo. Ou seja, outro que reconheceu e atestaram que Jesus era justo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus entregou o Espírito. Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 que ele desceu às mais profundezas da terra. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele tomou a chave do diabo. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele venceu a morte e o inferno. Sendo isto, quando ele entregou o Pai, o Espírito, a sua morte de cruz, na sexta-feira, ele passou sexta-feira no sepulcro, passou o dia de sábado, mas de sábado para domingo, ele ressuscitou ao terceiro dia, porque convinha que isto acontecesse, para você ter a oportunidade de ser transformado, para você ter a oportunidade de ser liberto, para você ter a oportunidade ao acesso à presença de Deus, para você ter a oportunidade de encontrar com a vida eterna, para você ter a oportunidade de voltar para o jardim do Éden e viver para sempre na presença de Deus, somente por meio do sangue da nova aliança. E este sangue é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a sua vida. Curta, compartilha, deixe o seu like. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.